Você sabia que depois da abolição da escravidão no Brasil foi iniciado um processo de embranquecimento da população? Quer saber os efeitos disso no nosso presente? Então se ajeita aí e vamos lá. Eu sou Uri Paz, estudante de Sociologia e pesquisador na área de relações raciais. Criei esse canal com o objetivo de falarmos sobre os mais variados assuntos que têm as relações raciais como intersecção. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que significou o processo de embranquecimento no Brasil. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre a abolição da escravidão no Brasil que está disponível aqui no canal, dá uma pausa e vá assisti-lo, porque vai fazer mais sentido para você. Apenas um ano após a abolição da escravidão no Brasil, a República foi proclamada pelos militares e se iniciou o processo de embranquecimento da nação. E por que é que eu falo tanto da abolição da escravidão? É porque muitos pesquisadores consideram a abolição como um movimento central para entender as desigualdades sociais que a gente vive no país até hoje. Porque a abolição ela poderia ter acontecido de várias formas. Nós poderíamos ter abolido a escravidão e dado terras para os recém-libertos, para os forros. Nós poderíamos ter criado políticas públicas de capacitação das pessoas pretas, pardas, mulatas, enfim. Poderíamos ter feito muitas outras coisas durante a abolição, mas o contrário aconteceu. A abolição aconteceu sem nenhum tipo de reparação e com apenas um artigo: está abolida a escravidão. Além disso tudo, como ficou claro no último vídeo sobre a abolição da escravidão, esse movimento conseguiu unir diferentes estratos da população em torno de uma mesma ideia, a abolição. A Lélia Gonzalez acredita que se não fosse por conta do golpe dos militares para a proclamação da República, nós poderíamos ter tido uma abolição muito diferente. Com a entrada dos militares na política, o movimento abolicionista, que estava congregando diversos setores da sociedade, foi dissolvido. Mas vamos ao tema do vídeo de hoje, o embranquecimento da população. Logo após a abolição, estava crescendo um pensamento aqui no Brasil que hoje é chamado de racismo científico. E esse pensamento acredita que pessoas negras, indianas, asiáticas, africanas são inferiores às pessoas europeias ou brancas. Silvio Romero, Raimundo Nina Rodrigues foram dois pensadores importantes para disseminar essas ideias aqui no Brasil. Chegou a ser proposto, inclusive, um código penal diferenciado para brancos e caboclos, mulatos e pardos. Eles acreditavam que a imigração de europeus para o Brasil era fundamental para que o país crescesse e se modernizasse, porque para eles a culpa para o nosso subdesenvolvimento era por conta do grande contingente de pessoas negras e indígenas. Como esse gráfico de Roquete Pinto nos mostra, com a previsão de que até 2012 nós não teríamos mais negros no Brasil. E foi logo aí iniciado o processo de embranquecimento da população. Em sua maioria eram europeus pobres, da Itália, da Espanha, de Portugal e da Alemanha. E foi nesse período que nasce a ideia de que o mestiço, ou o mulato, ou o caboclo está a meio caminho andado para atingir o embranquecimento da família. Essa é uma pintura clássica desse momento em que uma avó preta está comemorando o nascimento de sua neta branca. Conseguem perceber as cores das pessoas desse vídeo? Existe uma avó preta, supostamente a sua filha, que seria considerada uma mestiça, e no colo dela a esperança dessa família que embranqueceu. Esse é um quadro clássico porque demonstra o pensamento racialista da época. Hoje, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, nós não trabalhamos com raça da maneira biológica. Nós sabemos que não há diferenças raciais ou biológicas entre os seres humanos. Uma pessoa que nasce no continente africano tem as mesmas capacidades intelectuais que uma pessoa que nasce na Inglaterra. A grande questão é que hoje em dia a raça é um problema social e não biológico. Na sociologia, a gente não acredita que pessoas negras são mais inteligentes ou que pessoas brancas são mais fracas do que pessoas negras. Mas raça é uma categoria que nos ajuda a pensar questões sociais. Quer um exemplo? Você já parou para pensar por que é que nos bairros mais ricos das cidades do Brasil existe uma maior concentração de pessoas brancas
E nos bairros das periferias do país existe uma maior concentração de pessoas pretas e pardas? Essa é uma questão de desigualdade social, não é uma questão biológica. De acordo com vários estudos, pessoas pretas e pardas possuem maiores dificuldades de ascenderem socialmente do que pessoas brancas. Mas vamos voltar para o tema do vídeo. Entre 1889 e 1930, cerca de 3,5 milhões de europeus entraram no Brasil. E em 1872, apenas alguns anos antes dessa grande entrada de europeus, estimava-se que a população brasileira era de pouco mais de 9 milhões de pessoas. Então você imagina um país com 9 milhões de pessoas e num curto período de tempo, de 40 anos, 3,5 milhões de pessoas estão vivendo nesse território. E esses europeus pobres chegaram no Brasil e também foram morar em cortiços, como eu destaquei aqui no vídeo da revolta da vacina, e também precisaram trabalhar tanto quanto negros, como nessa foto de estivadores europeus no Porto de Santos. Mas existiam algumas diferenças. Os seus filhos foram matriculados em escolas, eles eram escolhidos para os trabalhos assalariados, porque nessa época, logo após a abolição da escravidão, ainda existia um pensamento de que pessoas negras não poderiam receber salários pelo seu trabalho. Até porque, apenas 3 anos atrás, elas eram escravizadas. Então, o processo de embranquecimento no Brasil foi uma questão não só de incentivar que europeus viessem para cá, foi também um processo de perseguição ao samba, às religiões de matriz africana, a prisão arbitrária de pessoas negras sob a lei da vadiagem e várias outras questões que eu já abordei aqui no vídeo sobre violência racial. Além disso, também foi iniciado um processo de esterilização de mulheres negras, como a gente consegue ver nessa campanha eugênica de São Bernardo do Campo. As grandes discussões que nós temos hoje sobre representatividade na mídia e nos filmes têm no seu cerne também a discussão sobre o embranquecimento no Brasil. Porque passamos séculos acreditando que tudo que viesse de pessoas negras e do continente africano deveria ser considerado como ruim, enquanto que tudo que viesse e fosse produzido da Europa deveria ser considerado bom, inclusive a sua estética. Então, as principais modelos são pessoas brancas, magras, e existe uma luta para que haja maior representatividade de pessoas pretas, pardas, indígenas nas capas dos jornais e das revistas. No vídeo da semana que vem, nós vamos começar o especial Covid-19 e desigualdades raciais. Os temas que foram abordados anteriormente aqui nesse canal vão ser fundamentais para a gente entender por que é que pessoas pretas, pardas e periféricas são as que mais morrem por Covid-19 no Brasil. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para ser o primeiro a receber o vídeo da semana que vem. E aí, gostou do vídeo? Quer se aprofundar mais sobre o tema? As principais referências estão aqui na descrição do vídeo. Semana que vem tem mais. Até logo!